Graças a paz, igreja. Quando o pastor mandou mensagem para eu trazer a palavra, se ele tivesse mandado 10 minutos depois, eu tinha dito não, porque tinha sido escalado para a salinha. Mas ele mandou 10 minutos antes. E aí, quando a Ju fez a escala da salinha, eu já tinha falado para ele, eis-me aqui, né? Porque a Josi pregou na quinta-feira passada e falou que nós devemos dizer, eis-me aqui. Será que nós estamos dispostos, né? Nós sempre falamos, eis-me aqui, né? E será que, quando surge uma oportunidade, então temos que dizer, eis-me aqui. Então, neste momento, eu quero trazer a palavra para a igreja, lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e no verso 21. Quem puder abrir a sua Bíblia. A partir do verso 21. O verso 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pois isso o reino do céu pode ser como um certo rei que fez as contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, seus filhos, fosse vendido com tudo que tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciando, dizendo, Senhor, se generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe devia sem dinheiro, e lançando a mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes encerrou-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que havia acontecido, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o Senhor chamou a sua presença e disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devia tu igualmente ter com teu companheiro, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de misericórdia de ti? Indignado, o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se de coração não perdoares cada um o seu irmão a sua ofensa. Amém? Podeis assentar. O tema que eu trouxe para minha mensagem é perdoar não é esquecer, mas sim viver. Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu já estava no meu horário de trabalho, já no meu serviço, e eu, no momento, olhei assim, só lembrei que o culto de quinta-feira era avivamento e libertação, né? E aí eu cheguei em casa, e aí a Josi falou, mãe, se você for levar a palavra, você me fala que a gente precisa fazer um vídeo, e aí precisa do tema. E eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou olhar no meu caderno de devocional, alguma coisa, algum rascunho lá, alguma coisa, e eu te falo. Aí eu cheguei em casa, eu peguei meu caderno, eu abri, olhei de um lado para o outro. E aí quando eu cheguei nessa parte aqui, que é uma série sobre perdão, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, eis o tema. E eu deixei o caderno aberto ali, e liguei para meu esposo e falei, a gente precisa ir em Rondonópolis agora, porque eu não vou ter uma aula que eu ia ter agora, então dá para a gente ir lá, a gente precisa ir agora. E eu fui para sair de casa já para ir para Rondonópolis, e eu já, no caminho, já falando, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre perdão? Fala comigo, me mostra o que o Senhor quer de mim, por que o Senhor escolheu o tema perdão? Porque, né, perdoar não é fácil, né? A gente sabe que muitas vezes no dia a dia a gente muitas vezes não quer perdoar, né? A gente quer mais esganar, na verdade, não perdoar. Mas eu falei, Senhor, tem misericórdia. E a gente foi, eu fiz tudo o que eu precisava. E lá naquele mercado o Senhor já provou ali o meu 70 vezes 7. Porque quando chegou no caixa, já no final do expediente, mercado para fechar, a moça que estava arrumando as filas, ela falou, a gente já estava para passar a mercadoria, só tinha um carrinho na frente, ela falou assim, vamos para o outro caixa ali,
que ali vai ser mais rápido. Aí a gente, né, vamos então, porque já estamos com pressa, fomos. Quando a gente chegou no caixa, era uma empresa que estava fazendo compra e era uma enorme de uma compra. E aí só estava passando aqui, faltava um pouquinho de item. Quando a mulher acabou de fechar a compra, ela falou assim, eu não vou passar a sua compra não, porque eu errei a compra dela aqui, vou voltar tudinho, você pode ir para outra caixa. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu lembrei, ó, perdoar 70 vezes 7. A minha vontade era de falar, mas eu estava lá. Por que não me deixou lá? E aí eu falei, Senhor já está, né, trabalhando isso em mim. E aí eu falei, tá bom, aí a gente vai para outro caixa. Irmãos, mas parece que era tanto assim que quando eu chegar no outro caixa, a moça, não sei se ela já estava tão cansada, final do expediente, que cada item que ela pegava, ela pensava... Aí tinha hora que ela falava assim para mim, isso aqui é o quê? Eu falei, é goiaba. Aí depois ela falou assim, isso aqui é o quê? Eu falei, é inhame, moça. Passa para mim, eu só quero ir embora, né? Eu pensava comigo, mas eu não falei nada. Quando eu saí de lá, meu esposo falou assim... Aí meu esposo já nervoso, bravo. Tinha hora que ele ficava bravo, eu falei para ele assim, ó... O pastor falou que é 40 dias sem murmurar. Você já murmurou aqui, já pus 40 dias. Então, aí quando chegou em casa, ele falou assim, por que você falou daquele jeito? Você estava com tanta paciência e, de repente, você falou daquele jeito. Eu falei, porque tem, né, tudo uma hora sobra, mas tá bom. Me perdoa, vamos dormir, que amanhã é um outro dia. Mas, agora eu quero entrar aqui na palavra. Quando Pedro perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes, né? Pedro já foi lá perguntar para Jesus, você vê que tanto que Pedro, ele era uma pessoa assim, a gente fala hoje, é uma pessoa sanguinária, né? Uma pessoa que queria tudo. Ele já perguntou e ele mesmo já deu uma resposta, né? Senhor, até quanto? Até 7, né? Já me dá um limite, porque não é mais, né? E Jesus pegou e falou para ele, não, Pedro, não até 7, né? Mas o completo vezes o completo, né? 70 vezes 7. Perdão infinito, né? E aí Jesus disse a Pedro, né? Não é só os 7 vezes, né? Porque 7 vezes seria fácil, né? Me perdoa, perdoa. Agora Jesus falou, não, perdão é contínuo, né, irmãos? Todos os dias da nossa vida nós temos que perdoar. É fácil? Não é, né? Mas nós estamos aqui para fazer o mandamento de Deus. Jesus estava nos ensinando a perdoar sem limite. É uma atitude constante, estilo de vida. O perdão não é uma emoção, é uma decisão espiritual. É espiritual, não é uma emoção naquele momento, falar assim, porque talvez tem pessoas que falam assim, me perdoa. Você pede perdão, mas realmente, será que é o perdão mesmo ou só foi aquele momento, né? Porque o perdão é um ato de amor, não é emocional, vem, né, direto de Deus, é espiritual. E o primeiro ponto que eu peguei aqui, perdoar não é apagar a memória, né? O que se faz esquecer é a amnésia, não é perdão, né? Se você falar, eu perdoei, eu já esqueci. Não, não é assim que é o perdão. O que eu entendi, eu lendo, estudando, eu fui ouvir pregação, perdoar não é você esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu, mas aceitar que a dor foi real e decidir que ela não vai mais te definir quem você é. As cicatrizes ficam, a cicatriz vai ficar, mas ela conta história de superação e não derrota dentro de mim. Né? A cicatriz vai ficar, mas ela não vai doer. Mas quando a gente tem um machucado, naquele momento que você machucou, dói. Depois que essa área que é curada, aquela dor, aquela ferida, vai ficar uma cicatriz. Você, toda vez que você olhar naquela cicatriz, você vai lembrar dela. Mas ela vai doer? Não, ela não vai doer mais porque ela está sarada, né? Bem assim é o perdão, né? Quando a gente decide perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, no momento que a gente perdoa, a gente vai olhar para aquela pessoa não mais com dor, né? Não vai doer. Você vai sentir, o perdão vai te curar, né? E o perdão não é algo assim sobre a outra pessoa. Eu que decido perdoar. Aí fala, mas foi fulano que me feriu. Ela que tem que vir me pedir perdão. Mas, de repente, sou eu que estou ferida. É eu que preciso perdoar, é eu que tenho que chegar. Muitas vezes a gente tem que perdoar a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente não quer perdoar nem nós mesmos, né? No meu local de trabalho, eu tenho uma colega que ela fala assim, eu não aceito errar. Eu não me perdoo se eu errar. Né? E eu falo assim, mas eu penso assim, eu sempre erro, né? Porque errar é humano. Agora, você adquirir, naquele momento que você errou, você falar assim, Senhor, eu errei. Você assumir que você errou, né? Mas agora falar, eu não aceito que eu não erro, eu não posso errar. Todo mundo está sujeito ao erro, né? Mas nós estamos aqui para consertar os nossos erros.
O apóstolo Paulo foi a pessoa que mais falou sobre perdão, porque ele foi se você for ver a vida de Paulo, nas cartas de Paulo, ele vai falar de tanta coisa que aconteceu na vida dele, né? Depois que Jesus chamou ele lá no caminho de Damasco, que Paulo aceitou o ministério, a vida dele não foi fácil, né? Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi humilhado, ele teve que sair corrido, ele sofreu naufrago, ele foi tanta coisa, né? E Paulo foi a pessoa que escreveu lá em Filipenses 3,13, ele falou assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim. Então ele estava dizendo, né? Eu me esqueço de tudo o meu passado, porque o que me importa é daqui para frente, é o agora, é o, né? Quando ele já escreveu essas palavras lá para Filipenses, ele já estava preso, né? E ele mandou para a igreja, né? Eu estou me esquecendo de tudo que passou, mas o que importa é o que aqui para frente, né? O que importa importava para Paulo e o que importa para nós, né? É a salvação eterna, né? É o nosso. Não importa nesse mundo. Nesse mundo a gente está aqui de passageiro, mas o que importa é nós conservar a nossa alma para que nós possamos, né, receber a coroa da vida eterna e ter vida eterna. Porque nesse mundo o Senhor disse que nós poderíamos ter o melhor. Tem gente que às vezes pensa assim, eu vim no mundo para sofrer, é porque é assim mesmo a gente tem que sofrer. Não, Jesus disse que nós podemos ter o melhor. Se nós pudermos ter o melhor, nós vamos ter o melhor, né? Porque nós somos filho do rei e ele falou que nós podíamos, né? Mas que nada disso venha tirar nosso propósito, né? Que nosso propósito é, como Paulo diz, né? Esquecer tudo que aqui passamos e focar, né, no reino do céu. O perdão não apaga a memória, mas faz esquecer a dor. Quem vive preso às mágoas nunca experimenta o melhor de Deus, né? Muitas vezes, quando a gente deixa de perdoar, já ouvi pessoas falar assim, quando eu vejo aquela pessoa, eu tenho muita raiva, meu coração está preto, né? E eu fico, aí você vai orar para aquela pessoa e fala assim, misericórdia, Deus, né? Por que a pessoa está tanto assim, né, com essa mágoa tão grande? Eu ouvi essa palavra no fim de semana, né, de uma pessoa da família. E aí eu não perdoo, fez comigo, para mim acabou, né? E aí você fica assim, eu já pensei, né, é tão melhor, né, você perdoar, deixar aí, ele se livrar dos fardos, porque falta de perdão, mágoa, irmãos, é o fardo que você carrega, né? Jesus disse que nós podemos tomar a nossa cruz e seguir e vir a ele, porque o fardo dele é leve. Por que nós vamos carregar fardo pesado se Jesus falou que nosso fardo pode ser leve? E muitas vezes nós estamos carregando fardo pesado por mágoas. Por deixar, eu não vou mais falar com aquela pessoa. Eu não vou perdoar porque me feriu, me machucou. Eu fui humilhado, né? Jesus também foi humilhado, né? Jesus foi a maior prova que Jesus deu para nós foi o perdão, né? Que ele deixou lá na cruz. O segundo ponto que eu ponho aqui, perdoar é um presente para si mesmo. Perdoar não é um favor ao outro, é uma libertação pessoal. É soltar o peso, abrir a prisão da alma. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o seu coração. Jesus diz, Pai, perdoa eles porque não sabe o que faz. Então, Jesus naquele momento lá da cruz, né? Jesus falou, Pai, perdoa, né? Se Jesus, que estava ali, ele não tinha pecado. Aí eu já vi, você pode pensar, Edilma, mas Jesus estava ali, Jesus era santo. Mas quando Jesus estava na cruz, não era o santo. Jesus tinha natureza divina, natureza humana. Quando ele morreu, era humano que estava ali morrendo, né? Ele estava a carne dele. Fala que ele entregou a sua carne, foi né, ferida por nós. Então ele sentiu a mesma dor que nós sentimos hoje. Jesus sentiu piores, né? E ele merecia? Não, ele não merecia. Jesus morreu por nós. E muitas vezes nós não queremos perdoar nem quem nos fere, né? E Jesus perdoou quem o matou. Jesus diz, perdoa, Pai, né? Porque eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo, mas eles não sabem. E Jesus liberou o perdão. E por que não perdoar? Porque nós aqui na terra não liberar perdão também, né? Porque se Jesus lá, naquele momento, que ele podia falar, Pai, ele até falou, Pai, se for possível, né? Passa de mim, mas Deus não, ele já tinha aquela missão. Ele tinha que cumprir aquele chamado. E ele falou assim, Pai, né, perdoa. Então, se Jesus perdoou o ladrão na cruz, né? Aquele ladrão que estava lá do outro lado, lá, que estava murmurando, se ele tivesse feito o mesmo que o outro fez, né? Ele também ia para o paraíso. Não é porque Jesus perdoou só um. Não, porque Jesus, ele está à porta, ele bate.
E ele, se nós abrir, ele vai entrar. Jesus não vai falar, não ia lá falar para ele: ei, você não quer o perdão também? Né? Eu estou aqui, já estou liberando perdão. Não, é nós que decidimos. Jesus nos dá livre-arbítrio, né? Ele falou para nós que nós podemos decidir, nós temos o direito. Ah, se eu quero perdoar, se eu não vou perdoar, Jesus não vai vir falar para mim, ó, você tem que perdoar. Ele já falou, é meu coração, é a minha decisão de perdoar, né? Então é a nossa decisão que nos leva a perdoar, é a nossa decisão que nos leva a crer em Jesus, estar aqui todos os dias esperando a volta de Cristo, né? Jesus perdoou mesmo sendo injustiçado. Ele orou por quem o feriu. Esse é o padrão do reino. Perdão sem limite, amor sem medida. O perdão transforma feridas em testemunho. Deus transforma memórias doloridas em histórias de vitória. Eu estava ouvindo um vídeo agora à noite de uma pregação e o pastor falou assim que perdão é uma palavra tão pequena, né? Perdão. Mas ela tem o valor dela é tão grande, é tão inestimável, que ela até não é nem no singular, ela é no plural, né? Perdão é uma palavra grande, né? E ele falou assim que nós devemos perdoar, porque se Jesus perdoou quem matou ele, imagine nós, né? Que não vamos perdoar quem nos feriu, né? E muitas vezes a gente deixa de perdoar por egoísmo, muitas vezes por falta, eu não quero perdoar, eu quero viver desse jeito, né? Para mim é cômodo, eu não quero mais ver aquela pessoa. Aí você pode perguntar, Edilma, mas se eu perdoar, eu preciso estar ali com aquela pessoa? Não, libera perdão. Vai viver sua vida e deixa que aquela pessoa abençoe a vida dele, ora por ele e deixa a vida dele fluir, né? Não é obrigado você porque eu perdoei, eu vou trazer a pessoa que me feriu, que me machucou. Se a pessoa só te fere, só te machuca, por que você vai perdoar? Você perdoa ele e deixa ele ir, né? Jesus ensinou que nós devemos, né, dar o perdão. E deixa que a pessoa, né, se ela se arrependeu de verdade, se tornou uma pessoa boa, você pode trazer. Mas não é obrigada você ter no seu ciclo de amizade, do seu lado, alguém que vai se tornar um fardo para você, né? Não é obrigado a carregar o fardo, né? Nós estamos ali aqui, perdoamos e deixamos ir. A pessoa decide. Né? Eu falo assim, perdão infinito, né? O perdão é um ato de amor, porque a partir da hora que eu falo está perdoado, eu tenho que viver em paz. Se a pessoa falar, mas se eu pedir perdão, eu fiz alguma coisa, eu pedi perdão, e a pessoa falar, mas eu não vou te perdoar, aí já não é comigo mais, né? É com ele, Deus, ele que decide se ele quer perdoar ou não, mas eu decidi perdoar. Eu falo que meu testemunho de vida, eu era uma pessoa bem rancorosa mesmo. Eu fui muito machucada, muito magoada, né, no meu primeiro relacionamento. Então, eu tinha muitas feridas, muitas mágoas, coisa que me machucava e maltratava, porque, por questão principalmente de filho, né? Porque a gente que é mãe, tudo em você dói bastante, mas a hora que pega num filho, machuca alguém, um filho seu, aí dói demais, né? Você fica assim, mas falou com meu filho, meu filho chorou. Muitas vezes eu vi minhas filhas chorar e reclamar a questão do relacionamento com o pai, né? E aquilo me trazia tanta tristeza e eu tinha tanta dor, tanta amargura daquela situação, que quando ocorreu o fato do divórcio, que a gente saiu da casa, e eu com meus 3 filhos, né? E a Josi, naquele momento, tinha 10 anos, né? Era uma criança de tudo. E a gente recebeu tanta palavra pesada, né? Daquela pessoa, daquele pai, né? Que não sabia naquele momento de abençoar os filhos, né? Porque eu penso assim, o relacionamento acabou, mas e os filhos, né? E aí eu levei para minha vida, eu fiquei muito tempo com muita raiva, sabe? Eu pensava assim, nunca mais eu vou casar, nunca mais eu quero ter ninguém na minha vida, eu vou viver só eu e meus filhos, porque eu não quero ninguém mais me maltratando. Eu não quero que ninguém me fere, porque eu já fui muito ferida, né? E eu levei aquilo. E quando Deus preparou, que eu conheci meu esposo atual, ele era uma pessoa boa, mas eu estava tão machucada, tão ferida, e quantas vezes eu acabei ferindo ele, né? De falar assim, mas eu não confio, eu não acredito. Você está falando a verdade, né? Então a gente fica naquela... Você já foi tão machucada. E eu só vim, irmão, entender perdão depois que eu vim para Cristo.
Porque eu voltei, eu fui criada numa doutrina. Dos meus 8 anos até os 30 anos, eu não conhecia Jesus, eu conhecia uma doutrina. Né? Que é porque você tem que ser assim, porque é assim e assim. É essa aqui a doutrina e não pode desviar dela porque é o inferno direto, né? Não tem salvação. Você errou, você caiu daqui para o inferno. Então, quando aconteceu o divórcio, foi as palavras que a gente recebeu. Eu com 3 filhos, né? 3 crianças, a minha filha mais velha estava com 15 anos. O que a gente recebeu foi, vocês estão tudo no inferno. Tá? Então, de hoje em diante, a igreja não quer mais ver vocês. Então, da agora para frente, vocês estão tudo no inferno. Né? Então, e aí, quantas vezes meus filhos saíam na rua, alguém encontrava daquela denominação e falava, né? É porque sua mãe abandonou seu pai e vocês vão tudo para o inferno junto com a família toda, porque toda a família se desviou. Então, foi muita palavra pesada. E a primeira vez que eu fui no encontro, eu recebi uma palavra, eu não esqueço até hoje, da irmã Cristiane. Ela falou assim para mim, irmã, eu estava lá recebendo, ela falou, chegou em mim e falou assim, você se perdoa, porque Deus já te perdoou. Não pensa em ninguém que feriu os teus filhos, não pensa em quem já te machucou, porque o Senhor já te perdoou. E a Josi estava lá. E ela falou assim, e a Josi era a que mais eu sentia, mais doía, porque ela era uma criança. Então, para mim, eu me sentia que ela tinha sido abandonada pelo pai, e depois ela tinha sido abandonada por mim, porque eu pensava assim, quando eu casei, que eu fui morar na fazenda, então eles ficaram com a minha mãe. Aí eu pensava assim, minha filha foi abandonada pelo pai, agora minha filha foi abandonada pela mãe. E eu não me perdoava, irmãos, eu não sentia que aquilo estava certo, sabe? Meu coração doía. E naquele momento ela falou assim, a Josi já te perdoou e Jesus já te perdoou. E está na hora de você te perdoar e liberar perdão para quem te feriu. E naquele momento eu perdoei, eu decidi. Eu chorei, eu fiz igual o Jacó, igual José. José, quando os irmãos dele chegou lá, que ele deu a conhecer os irmãos, ele falou para os egípcios, sai todo mundo, porque eu não quero ninguém aqui. E naquele momento, José chorou, um choro, e ele gritou. E o que ele não queria que os egípcios vissem, os egípcios ouviram, né? Porque fala que todo o Egito ouviu José chorar, quando José perdoou os seus irmãos, né? Então, naquele momento, eu chorei muito e eu perdoei, eu decidi perdoar. E eu vi que a minha vida foi destravada, sabe? Em pouco tempo. Algo que meu esposo falava assim, isso não vai acontecer. Porque a gente estava se relacionando há mais de 5 anos. E eu falava assim, mas eu quero consertar a minha vida. E para consertar, a gente teria que casar. E ele já deixou claro, não vai acontecer. Né? E lá naquele encontro, na hora que eu perdoei, que eu decidi, eu falei, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eis-me aqui. E eu cheguei em casa e falei para ele, de hoje em diante, você só tem uma opção, é casar. Não tem outra para você. Porque eu decidi por Cristo. E eu vou seguir a Jesus. E eu quero esse Jesus que eu encontrei lá no encontro. E eu não deixo mais esse Jesus. Então, hoje eu estou aqui para contar esse testemunho para os irmãos, para vocês entenderem o que o perdão faz na nossa vida, né? E daquele momento em diante, Deus abençoou, a gente casou, a gente batizou na igreja, a gente esteve ali cuidando, quando tinha cela, à frente da nossa cela, cuidando da cela junto com a Bia. E Deus tem honrado tanto, abençoado tanto a nossa vida. E eu, sempre eu ouvia a palavra e o Espírito Santo falava que eu estava deixando de fazer a vontade de Deus em muitas coisas, né? Muitas vezes eu pensava assim, eu podia orar, né? Mas eu me escondia. E esses dias lá no meu trabalho, esse ano de 2025, eu falei, Senhor, eu quero mudar. Eu vou fazer algo para Deus, porque até agora eu fiz tudo que eu queria fazer para os meus filhos, mas eu quero agora, Senhor, tirar um tempo para Ti. E aí eu comecei a estudar, fazer uma mentoria. Eu achei um pastor que dava uma mentoria na internet, descobri o plano dele, cabia no meu orçamento, e eu falei, eu vou estudar e eu vou... Porque eu quero aprender mais de Deus, né? E quando começou a série, que eu comecei a fazer lá a mentoria, a primeira coisa que veio foi você deixar de fazer as coisas que Deus pede. E ele falou assim que muitas pessoas estão ali porque tem um chamado, Deus está chamando, Deus está querendo que você faça e você está se escondendo, né, atrás do chamado. Aí ele falou assim, irmão, viva o chamado que Deus fez, né? E eu decidi, falei, Senhor, eu vou ouvir o chamado. Então, por isso, quando o pastor me mandou a mensagem,
No momento eu lembrei e falei assim, eis-me aqui, né? Eu só respondi para o pastor, sim, pastor, eis-me aqui. Porque eu lembrei que o pastor tinha falado que a gente tem que ouvir o chamado de Deus. Porque se Deus tem nos abençoado, por que não abençoar outra pessoa? Por que não liberar, né, a bênção sobre outras vidas? E esses dias lá no meu trabalho, já no finalzinho do serviço, nunca tinha acontecido algo dessa maneira. Chegou uma colega de trabalho da gente que assim, trabalha numa sala distante, mas a gente tem uma amizade, né? E ela chegou e ela tem a mania de chega e ela abraça todo mundo. Aí ela chegou e ela me abraçou e ela falou assim: eu preciso de um abraço e depois eu preciso de uma oração. Quando terminar aqui, você pode orar por mim? E ninguém nunca tinha me pedido oração. Eu nunca tinha falado assim, eu vou... alguém falar, eu vou orar por alguém. Nunca nem tinha cogitado. E eu falei, sim, depois que eu terminar aqui, que meu serviço, que o expediente acabar, eu oro por você. E quando terminou meu expediente, eu fui até a sala dela, né? Ela já estava sozinha. E aí eu orei pela vida dela. Ela estava passando um problema lá. Ela estava chorando muito. Eu orei e falei para ela que ela ficasse em paz, que Deus estava com ela. Aí no outro dia ela veio e me agradeceu e falou que aquela situação tinha se resolvido, né? E eu falei, Senhor, então eu entendi que o Senhor estava, né, me abençoando naquele local de trabalho que eu nunca pensei que eu pudesse fazer alguma coisa. Deus me usou para que eu orasse para a vida de uma colega. Então, que nós possamos fazer, né, aquilo que Deus quer. E, para finalizar aqui a minha mensagem, eu quero falar, eu já falei sobre José, mas eu quero falar que José não esqueceu o que seus irmãos fizeram. O top 3, José não esqueceu o que seus irmãos fizeram, mas entendeu o propósito de Deus. Ele disse, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. As lembranças que feriram José se tornaram testemunho de livramento e da fidelidade dele com Deus. Em Gênesis 50, 19. Porque quando Jacó morreu, os irmãos de José foi lá, né? Porque eles pensaram assim, agora nosso pai morreu, nós já, né, já fizemos toda aquela traição com José, e agora, né, nós não temos mais o pai, né, porque lá naquele tempo, né, o pai, enquanto o pai estava vivo, a família, né, estava ali. E eles pensaram assim, agora nosso pai já foi, né, nós estamos aqui no Egito, José é o governador. E agora, se José quiser, né, se ele quiser nos vingar, né, que eles falam assim, se ele quiser agora vingar de nós, o que é que nós vamos fazer? Então nós vamos lá falar com José que o nosso pai pediu para ele nos perdoar, né? Aí ele falou assim, mas por que vocês estão falando isso, né? Eu já o perdoei, né? O que vocês fizeram contra mim, né? Eu já o perdoei. E hoje, então, o que eu entendi é que as lembranças podem virar testemunho. A nossa dor, o nosso sofrimento pode se tornar um testemunho, porque José foi traído, José foi jogado no buraco, ele era praticamente um jovem, começando a vida, com 17 anos, os irmãos, né, ficaram com raiva dele, tomaram ódio dele porque o pai o amava, e os irmãos pensaram assim, vamos acabar com a vida dele, vamos acabar com o sonho, né? José tinha os sonhos, os projetos que Deus tinha na vida de José. E aí eles falaram assim, vamos acabar com a vida dele. E depois de tudo que aconteceu, eles precisaram de José. E José os perdoou, né? E aí, quando Jacó morreu, eles pensaram assim, agora, nosso pai morreu, José pode mandar nós para a prisão, nós pode, né, se tornar aqui nessa terra escravo, até que eles viraram escravos, mas isso foi muito depois, né? Enquanto José viveu, né, o povo de Deus no Egito foi bem tratado, né? Então José falou para eles, por que vocês estão falando isso? Né? Vocês intentaram mal contra mim, mas o que vocês intentaram contra a minha vida, Deus já, né, já o perdoou. Então as feridas de José, você pensar que José não sofreu? José sofreu, José sentiu dor, porque, né, ele foi abandonado, né, a primeira vez pelos seus irmãos. Depois lá no Egito, por aquela mulher, né, jogado naquela prisão, esquecido pelo copeiro, né? Então não é fácil. José podia ter desistido, mas José não, né? Ele continuou e Deus honrou a vida dele. E ele chegou a ser o governador daquela terra, né? Tudo porque José decidiu perdoar, decidiu, né, seguir a vida dele. Ele podia ter se vingado daquela mulher? Podia, porque depois ele foi o governador daquela terra. Não, mas ele decidiu perdoar. Ele perdoou aquela mulher que o feriu, ele perdoou os seus irmãos, e José, né, foi um grande governador, e tudo que José apanhava a mão prosperava, porque essa é a mensagem da palavra, né? Que se nós formos fiel, onde nossas mãos for tocadas, né, prosperará. Onde nossos pés pisar, o Senhor nos dará por herança. E para concluir aqui, eu quero só deixar só algumas reflexões, né? Quem você precisa liberar hoje?
Quem ainda tá aprendendo o seu passado? Entregue a Deus a sua vida e viva um novo tempo, porque o que Deus tem para nós é muito maior, irmãos. Né? Não vamos viver nossa vida presa aqui nessa terra, presa à mágoa, presa a coisas que nos feriram. Vamos liberar, vamos deixar, porque o que Deus tem para nós aqui é muito grande. Né? O avivamento da igreja só vai vir quando nós decidir seguir Jesus, perdoar e fazer a vontade dele, porque Deus tem uma grande obra nessa terra e nós estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos avivar a igreja, né? A igreja tem que ser avivada, a igreja tem que ser liberta, né? Para que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos falar do amor dele, que nós possamos buscar, né, os nossos irmãos, né, que o Matafia orou aqui, que quantas pessoas que já esteve aqui e hoje não está mais, né? Que nós possamos orar por essas pessoas, para que aconteça, né, um grande avivamento, né, para quando Jesus voltar, nós, né, encontrar com ele. Essa é a mensagem que eu trouxe essa noite. Eu agradeço a oportunidade e creio que Deus tenha falado ao coração de cada um e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?